Existem tradições brasileiras que desapareceram não por esquecimento, mas porque se tornaram perigosas demais para continuar existindo. Comidas que seus avós consumiam como se fossem normais, pratos que circulavam livremente nas feiras, nas casas e nos bares, mas que hoje seriam totalmente proibidos por leis sanitárias, ambientais e científicas. Para entender essas comidas, é preciso voltar ao Brasil antes da modernização, antes da tecnologia e muito antes da refrigeração doméstica se tornar comum. Um Brasil rural, improvisado, onde conservar alimentos era um desafio diário e, muitas vezes, uma questão de sobrevivência. No passado, muitas famílias produziam linguiças artesanais e as penduravam no teto da cozinha. Elas ficavam ali expostas ao vento, ao calor, à fumaça do fogão a lenha e até às moscas. O processo de cura dependia do clima e da sorte. Essa prática era considerada normal e, em muitos lugares, era motivo de orgulho familiar. Hoje, entendemos que esse método pode desenvolver bactérias graves e seria imediatamente proibido por qualquer órgão sanitário, mas naquela época era apenas a forma de garantir comida durante o ano inteiro. Algo semelhante acontecia com o leite cru. Durante décadas, o leite era ordenhado ao amanhecer e vendido ainda morno, direto do balde de alumínio. Muitas pessoas acreditavam que o leite fresco era mais nutritivo que o leite fervido ou pasteurizado. O que ninguém percebia é que ele podia transmitir doenças como tuberculose bovina, brucelose, salmonelose e listeriose. A pasteurização só se tornou amplamente exigida no Brasil nos anos 70. Antes disso, o leite cru fazia parte do café da manhã de milhões de brasileiros. Outra prática muito comum entre as décadas de 1930 e 1980 era o consumo de ovo cru batido com açúcar. Crianças que estavam fracas, trabalhadores que precisavam de energia para o campo e pessoas que acreditavam em fortificantes naturais tomavam essa mistura sem qualquer preocupação. Na época, poucos tinham conhecimento sobre a salmonela ou sobre o risco de ingerir ovos crus. Para muitas famílias, era um ritual matinal. A carne de porco conservada na banha era outra solução engenhosa criada antes da popularização das geladeiras. Conhecida como carne de lata, ela era cozida lentamente, guardada em potes de cerâmica e coberta com uma camada espessa de banha derretida que solidificava com o tempo. Isso permitia conservar a carne por semanas ou até meses. O problema é que se algum micro-organismo sobrevivesse, a toxina poderia ser fatal. Hoje, esse tipo de conservação só pode ser feito legalmente se seguir rigorosos padrões industriais. A medicina popular também teve sua parcela de práticas que hoje seriam proibidas. Em algumas regiões rurais do Brasil, entre os séculos 18 e 20, acreditava-se que a urina de vaca tinha propriedades medicinais. Ela era usada para tratar infecções, dores e inflamações. Essa crença tinha raízes tanto em tradições europeias quanto em interpretações populares de terapias ancestrais. Hoje, oferecer esse tipo de substância como tratamento seria considerado crime de charlatanismo, além de ser extremamente perigoso. Nos anos 60 e 70, um perigo escondido estava na prateleira dos supermercados. Muitas balas, pirulitos, gelatinas e refrescos eram fabricados com corantes artificiais altamente tóxicos, alguns derivados de alcatrão de carvão. Esses aditivos, que hoje são proibidos no Brasil, na Europa e em vários outros países, eram consumidos principalmente por crianças. A industrialização alimentícia estava em alta e a fiscalização ainda era limitada. Até a criação do Código de Caça, em 1967, era comum encontrar em feiras brasileiras carnes de animais silvestres. Tatu, capivara, paca e veado eram vendidos livremente como parte da culinária local. Em muitas regiões, essa prática era essencial para complementar a alimentação. Com o avanço da legislação ambiental e a criação do IBAMA, a venda de carne de animais silvestres se tornou crime, com risco de multa e até prisão. A manteiga de garrafa, um ícone da culinária nordestina, também passou por um período sem qualquer fiscalização. Durante muito tempo, esse produto era feito artesanalmente com leite cru e armazenado sem padrão sanitário. Apesar do risco de contaminação por bactérias como Listeria e Staphylococcus, ela era consumida amplamente. Hoje, só pode ser comercializada com inspeção e controle rigoroso. Nas comunidades pesqueiras do litoral, era comum consumir sardinha crua, curtida apenas no limão. O ácido do limão altera a cor e textura da carne, mas não elimina parasitas.
parasitas, como o anisakis. Essa prática existe no Brasil desde o século XIX e permaneceu como tradição até a criação de normas de segurança alimentar específicas para peixes crus. O café de estrada também merece destaque. Entre os anos 50 e 80, barracas improvisadas nas rodovias brasileiras serviam café em copos de vidro reutilizados, muitas vezes sem higiene adequada. A água vinha de caixas d'água não tratadas, poços ou até rios. Para os caminhoneiros, era um ponto de parada obrigatório. Para a vigilância sanitária atual, seria um risco absoluto. Outro alimento popular que seria proibido hoje é o sorvete caseiro feito com clara crua. Misturava-se gelo triturado, açúcar, clara de ovo e essências artificiais para criar um sorvete barato e refrescante. O risco de salmonela e contaminação por água não tratada era enorme, mas isso não impedia o sucesso da receita entre as crianças de bairros simples. Por fim, havia o mocotó engrossado com sangue. Em muitas regiões rurais, o sangue fresco do porco era usado para dar mais consistência e sabor ao caldo. Essa prática tem raízes europeias e chegou ao Brasil com os colonizadores. Com o avanço das normas sanitárias modernas, o uso de sangue animal fresco passou a ser proibido por representar alto risco à saúde. Esses alimentos e práticas desapareceram porque o Brasil evoluiu. A ciência avançou, as leis ficaram mais rígidas e o que antes era necessidade passou a ser visto como imprudência. Mas cada um desses preparos conta um pedaço da história do país, uma história de adaptação, criatividade e resistência. Agora, resta a pergunta: qual dessas tradições você acredita que ainda pode existir, escondida em algum canto remoto do Brasil, preservada apenas na memória das famílias mais antigas?